O José Marcos Fonseca, ele é de Itanhandu, Minas Gerais, mais uma vez sente dores nos olhos, fez TC e foi ao oftalma. Não constou, não constou nada. Dói um olho, agora está começando a doer os dois, e sempre na parte da manhã. O que pode ser? É uma Pode ser uma enxaqueca? enxaqueca, pode. Pode ser. Isso, doutor, ele precisa sair do campo do oftalma e ir para um especialista no seu campo? Sim. Então, o oftalmologista, normalmente ele vai atender o globo ocular, né? Então, se ele descartou, e já tem bastante doença de globo ocular, né? Considerando glaucoma, né? As retinopatias, as doenças próprias lá do globo ocular. Tumores, né, etc. Alguns oftalmologistas são habilidosos e podem fazer diagnóstico de tumores, inclusive do próprio cérebro, através do exame do fundo do olho. Muito bem. Mas se o oftalmologista não fez diagnóstico, se aquilo não é uma doença do globo ocular, certamente o neurologista vai conseguir ajudar. Muito bem. Joelita Bernadette, Bernard, ela é de Almenara, Minas Gerais, ela diz assim: tenho enxaqueca desde menina. Foi por ter ingerido galinha. Depois disso, nunca mais comi galinha, frango e Coitado. etc. Sinto dores muito fortes. Sinto minha visão embaçada, adormecida e tenho também alguns problemas de esquecimento. Gostaria de saber se esses sintomas são mesmo da enxaqueca e qual o tratamento. Ok. Então, lembra que eu comentei sobre a questão da faixa etária? Então, você tem enxaqueca da infância. Essa enxaqueca começou na infância, como ela está testando o que a gente acabou de falar. Então, a enxaqueca da infância pode perdurar na vida adulta, principalmente se não for tratada. Tem estudos contando que o melhor tratamento com os tratamentos mais avançados, mesmo na infância, você diminui o número de crises de dor ao longo da vida. É interessante ver isso. Não é da galinha, tá? Vou se lhe garantir, desculpe, não é. Você, né? Como é que chama? Passou Joelita. Joelita, dona Joelita. Então, não é por causa da galinha, tá? Porque você ia ter dor mesmo. Muita criança tem cefaleia na idade escolar, é frequente, frequente. Então, coincidiu, é alguma coisa. As pessoas tentam explicações, às vezes, né, sobrenaturais, mas não é não. É uma enxaqueca mesmo, dor lateralizada, embaçamento visual, que é a aura, né? Tem que tratar. Enxaqueca tem tratamento, não tem cura, mas você consegue. Uma pessoa que fica sem dor 1 ano ou 2, eles ficam satisfeitíssimos, né? Imagino. É, Mas como que o senhor falava, às vezes o alimento estava associado com um tempero, alguma coisa um que desencadeante, né? desencadeou, Um né? desencadeante. Muito bem. Doutor, uma curiosidade. Enxaqueca e derrame, há alguma relação? Não tem, não tem, Não tem nenhuma não relação tem, com o derrame. não tem. Veja bem, existe uma corrente na especialidade que tenta trazer para a enxaqueca algum tipo de atenção maior, né? Ok. Então, existe um trabalho clássico aí, que eu me recordo, que me deixou bastante assustado, né? Mas é que, onde se fez uma pesquisa com relação à incidência de isquemia cerebral em mulheres, e parece que um grupo de mulheres enxaquecosas tinha um pouco mais frequentemente o derrame, mas também eram fumantes e usavam anticoncepcional oral. Então, tabaco, sexo feminino, anticoncepcional oral e enxaqueca. Pode ser que isso aumente a tendência para um derrame cerebral. Nossa. Mas não é a regra, tá? Absolutamente isso não é a regra. Muito bem. A título de orientação, a Marinês de Melo, de São Paulo, capital, ela diz assim: tem um problema, dor na coluna, que médico buscar? Dor na coluna? Dor na coluna. Bom, normalmente existem dedicados à coluna os neurocirurgiões. Certo. É nativo da especialidade de neurocirurgia o cuidado com a coluna, porque a medula mora na coluna. Então, as hernias de disco, que são o carro-chefe da coluna, né, tá certo? Normalmente a gente trata. Os ortopedistas, existem ortopedistas que fazem uma especialização a mais na área de coluna. Então, os ortopedistas de coluna
né? E os neurocirurgiões são os médicos que normalmente estão mais próximos aí dos diagnósticos da coluna. Muito bem. A Simone Barroca, ela diz assim: olá, doutor Antônio Sérgio, sou Simone, da cidade de Cataguases, Minas Gerais. Que bom, uma entrevista com um profissional da área. Sofro de dores de cabeça desde a idade de 7 anos. De novo. Mais uma vez, né, constando sinusite na época, foi diagnosticado como sinusite na época, no qual fiz tratamento ao procurar o médico após anos de idade, já com 36 anos de idade, imagine, começou com 37, 31 anos depois, ela teve crises, no qual tem vômitos, não pode com claridade, isso parece que se dá quando eu me alimento mal e fico tensa ou preocupada. Segundo o meu médico, trata-se de uma cefaleia clássica. O que dizer? Foi receitada a medicação Cefalium, no qual não resolveu nada. O que me vale é a dipirona. E fico muito preocupada por ainda não saber qual o medicamento certo para evitar as crises. Alimentos podem causar esses sintomas, tais como leite e derivados em excesso para o organismo, porque o Cefalium não adiantou para combater a crise e a dipirona sim? Então, o efeito dos medicamentos nas pessoas são muito variáveis, né? A gente não tem como fazer uma previsão exata de qual remédio vai ter o melhor resultado. Existe uma média, né? Ok. Tem pessoas que não absorvem bem as substâncias do cefálio, né? Que principalmente a ergotamina. É possível a cefaleia mista. Existe a cefaleia, mas podia ser mais fácil, né? Então, existe a cefaleia tipo tensão e a cefaleia tipo enxaqueca. E pode haver as duas, tá? Ok. Então, a pessoa pode Fica ter... mais fácil assim. Pode haver uma manifestação dos dois fenômenos, né? São dois fenômenos distintos. Se naquele dia for predominar tipo tensão, a dipirona vai ser melhor. Cabe ao médico fazer a distinção do que é predominante e investir num tratamento preventivo aí. Então, o essencial, não só para ela, mas para todos aqueles que estão nos acompanhando, é um especialista estar ali de acordo, Então, intenção. pois é, existe cefaleia, por exemplo, uma cefaleia mais simples. Tomei cerveja e tenho enxaqueca, então de manhã estou com uma ressaca. Falo que é uma ressaca, uma enxaqueca. Isso o balconista da farmácia trata, não está errado, né? Tá certo? Não tem sinais neurológicos, não teve uma convulsão, não teve uma paralisia de um lado e tal, tranquilo. O caso refratário, o caso que o médico clínico não dá conta, esse teria que procurar o especialista mais precocemente, né? Para ter um resultado melhor. Muito bem. A Guinha, ela diz assim: boa noite, padre, doutor, tenho enxaqueca desde os 11 anos. Nossa Senhora, é horrível. Minha cabeça parece que vai explodir. Sinto como se tivesse em uma prensa. Dói por cima dos olhos, ora arredondando a cabeça, náuseas, vômito, tontura, leve prejuízo dos sentidos, visão embaçada, audição reduzida, paladar amargo e desequilíbrio. Cabeça fica fervendo, as lágrimas saem quente, olhos ficam vermelhos que mal consigo abri-los. No mês, tomo na faixa de 20 comprimidos e para em seguida dormir. Meus dias são ruins e noites piores. Já mudei a alimentação e atitudes que sentia incômodo, mas continuo chorando de dor. Já fui vários especialistas e ninguém resolve. Me dê uma luz, por favor. Obrigado. É a Guinha. Não diz onde é, mas, nossa senhora, é uma tortura isso. É uma tortura, de fato. O que ela está descrevendo me parece muito um desdobramento da enxaqueca que a gente chama na especialidade de cefaleia crônica diária. Tá? Então, cefaleia crônica diária, se você fechou um diagnóstico desse, existe uma atitude a tomar. E a atitude inicial é cortar o analgésico. O analgésico de uso indiscriminado vai passar a produzir dor, especialmente a ergotamina, né, que é frequente de usar, né? Cefalium foi falado aí, né, que não estamos defendendo marca comercial, nem falando mal de nenhum remédio, né? Tá? Mas os analgésicos usados de forma indiscriminada e às vezes compulsivamente, porque eu tenho dor, quero curar minha dor o mais rápido possível, os analgésicos passam a produzir a dor. Entendi. Então, existem ocasiões em que você precisa internar um indivíduo, mas não tem tumor, não tem câncer, mas tem que internar, porque a qualidade de vida e a incapacidade que a dor produz é muito intensa, como nesse caso.
E você pode, às vezes, desintoxicar o indivíduo dos medicamentos para eles passarem a fazer efeito. Muito bem. Pegando esse gancho, nesse sentido que nós falávamos aqui no intervalo também sobre o estresse do dia a dia, né? Ah, tá. E eu falava assim, como evitar o estresse, por exemplo, seja numa cidade grande ou até mesmo no cotidiano de uma cidade pequena, né? Às vezes fica estressado para pagar uma conta, estressado com o filho, estressado com a violência, estressado com o trânsito, estressado porque a televisão não tem um bom sinal. São tantos fatores de estresse que a gente não sabe nem como administrar tudo isso. O estresse também caberia um programa sobre estresse, né? Porque a gente na área acaba tratando muito, acaba chegando muitos pacientes que trazem isso como queixa e gostariam às vezes de uma solução mágica que não dependesse deles. Né? Então, o controle do estresse depende de um comando do indivíduo, é hábito, é o pensamento, é como você pensa, como você conduz o seu pensamento que produz alterações no seu corpo. Então, produza pensamentos melhores, repense, discuta, converse, né, tá certo? Faça uma terapia, né, uma psicoterapia, etc. Enfim, o estresse ele é doença realmente da cidade, né? É doença do convívio humano muito próximo e mereceria mesmo uma atenção maior, assim como a enxaqueca, né? Com certeza. Então, olha quanta coisa boa nós estamos aprendendo hoje. Você ainda pode mandar sua dúvida, pode mandar sua pergunta. Tem muitos e-mails aqui para serem respondidos. Nós vamos para um intervalo rapidíssimo e voltamos com a sua participação. Deus abençoe e até mais. A tensão pré-menstrual pode ser um fator desencadeante de cefaleia, mas não obrigatoriamente de enxaqueca. Então, nós temos um outro grupo de cefaleias. Pode desencadear uma crise de enxaqueca, mas é pouco provável. Então, deve-se descobrir os fatores que levam a TPM, que eliminados esses vão eliminar a cefaleia pré-menstrual e evitar o desencadeio da crise de enxaqueca.